Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais um Conexão Alfa aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Estamos ao vivo pela TV Alfa, canal 8 NET Claro Botucatu também, através aí das redes sociais como Facebook e YouTube. Você pode participar conosco através do nosso WhatsApp, que é o 14996616411, e você também participa através dos comentários na nossa live no Facebook. Participe com a gente vai ter um programa recheado aí de informações, falando mais uma vez sobre política aqui na cidade de Botucatu. Eu sou Fernando Bruder, ao meu lado está ele, Renato Serra. Bom dia, Renato. Bom dia de novo. Boa noite, Renato. Boa noite, Fernando Bruder. Boa noite, Regis. Boa noite, Júlia. Estamos aqui mais uma noite, mais uma terça-feira, Fernando. Noite. Como diz o Fernando. Só para não deixar dúvida, são 8 horas e 3 minutos. 20 horas. 20 e 3, exatamente. Porque às vezes o pessoal fala, não, ele está 8 horas da manhã, está gravado. Não, a gente está ao vivo aqui. Você participa aí com a gente. E hoje, Renato, um convidado especial, a gente está fazendo uma série de entrevistas com as pessoas ligadas à política aqui na cidade de Botucatu. E nas últimas semanas e até o final do ano, a gente vai estar chamando aqui os presidentes de partidos políticos aqui da cidade de Botucatu, ouvindo todos os lados, todas as siglas, para entender o que eles trazem de melhor para a cidade de Botucatu. E hoje uma grande satisfação, uma satisfação enorme, trazer aqui o Danilo Michelin, ele que é presidente do Republicanos aqui na cidade de Botucatu. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite. Bom, boa noite, Fernando, boa noite, Renato, boa noite, Regis, Júlia, a todos aqueles que estão nos acompanhando, seja através do canal 8 da NET Claro ou através das redes sociais. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente, poder falar um pouco sobre o Republicanos e um pouquinho aí sobre a política, não só municipal, como Republicanos numa esfera, na esfera de país. É muito legal poder estar aqui com vocês. Danilo, confesso para você, se não der certo nada na política, já tem um lugar garantido na Rádio Alfa aqui, viu? Vou apresentar um programa aqui, porque voz já deu para sentir que tem. Eu ia fazer essa pergunta para ele, antes da política, se ele já trabalhou em alguma rádio. Pois é. Ainda nunca tive essa oportunidade, mas pode ter certeza que eu vou aproveitar, vou deixar um currículo aqui depois para você aí, Fernando. Se tiver um programa aí nas 10 da noite, aí, alguma coisa mais romântica e tal, acho que a gente pode tentar. Vai arrebentar os corações. Às 3 horas da manhã. Né? Pensou? Belo programa, hein? Muito bem. Danilo, uma pergunta que eu acho que é muito importante para a gente entender a essência dessa questão da política. Como que foi o teu início dentro da política? Porque você não tem um traçado político aqui na cidade de Botucatu, né? Mas a impressão que dá que o querer fazer algo diferente acabou picando, de certa forma, a tua vida, né? Não, perfeito, Fernando. É bem isso mesmo. Eu sempre tive uma ligação forte com instituições do terceiro setor, né? Eu sempre, desde 2016, eu sou rotariano. E dentro do Rotary, a gente sempre tem esse interesse de poder ajudar as pessoas, de poder participar da comunidade, poder fazer algo mais, devolver para a comunidade algo que a gente recebe. E desde aquele momento eu sempre procurei me encaixar dentro de algumas situações que pudessem melhorar a vida das pessoas. Eu comecei naquele momento na eleição de 2016 mesmo, fazia parte do antigo PRB naquela época. E estava ali, estava junto com as pessoas, não tinha nenhum cargo, nenhuma função, não tinha nada dentro do partido, mas sempre estava ali apoiando, ajudando as pessoas. Depois, a partir de 2019, que eu tive a oportunidade, tive o convite para poder assumir a presidência do partido. Naquela época, após as eleições de 2018, o PRB, naquela época que ainda não havia se transformado em Republicanos, né? Sim. Então, a partir de 2018, depois das eleições de 2018, eu fui procurado por algumas pessoas da coordenação regional, muito em função de algumas pessoas do partido me indicarem para essa função.
E aí surgiu o convite. Te confesso que na época não tinha um pouco de receio, mas eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que é legal, é uma oportunidade de fazer algo também para a comunidade. E topei o desafio. E estou desde 2019 à frente do Republicanos. Eu acho que, se a gente analisar os resultados depois do partido em 2020, provam que o trabalho foi bem feito, tem sido bem feito. E estamos aí, desde 2019, então, à frente desse desafio. E confesso que depois as coisas vão mudando, você vai tomando mais gosto pela política do bem, né, que eu costumo dizer. E se a gente fizer uma análise, a política ela ainda é um importante meio para que você possa melhorar a vida das pessoas, né? Então, eu acabei topando esse desafio e tô aí desde 2019, então com muita vontade de fazer algo pela população da nossa cidade. Há uns 5, 6 anos atrás, alguns partidos mudaram a sigla, deram uma repaginada, e o Republicanos era o antigo PRB. Isso, era o antigo PRB. Aqui em Botucatu já tinha uma representatividade, partido ou não? Sim, o PRB participou, acredito que da sua primeira eleição em 2012. Em 2012 teve, na época, se você juntar os votos daqueles candidatos a vereador, acho que teve algo em torno de 1.000 e 1.600 votos. Eu acho que teve, na época, acho que ainda não tinha uma representatividade, ainda coligou naquele momento. Depois, em 2016 já participou do pleito com um pouco mais de corpo. Naquela época, em 2016, o partido obteve 5.600 votos. Na época, teve a candidata Dona Val, que acho que teve 1.032 votos, algo próximo disso, ficou perto de se eleger, mas não conseguiu porque o partido não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral. Acho que em torno de 80, 90 votos para poder conseguir fazer a sua primeira vereadora. E depois, em 2020, depois dessa repaginada que você comentou, aí a gente veio com um pouco mais de força, com um projeto um pouco mais consistente. Aí a gente saiu de 5.600 votos em 2016, a gente saiu para algo em torno de 12.500, se eu não me falha a memória. E ainda que nós não tivemos uma grande quantidade de votos de legenda como outros partidos na época tiveram. Se você olhar o resultado na época, o PSDB acho que teve quase 2.800 votos de legenda, e o Republicanos naquele momento teve 127, 125 votos de legenda. Mas mesmo assim conseguiu fazer algo em torno de 12.500 votos e conseguiu eleger 3 vereadores hoje na nossa Câmara Municipal. E aí, para ajudar também, agora tem um governador que é do Republicanos, trouxe toda essa força para vocês. Sem dúvida. Eu vou até aproveitar a oportunidade, peço licença para você, Renato, Fernando. É importante, eu acho, que a gente contextualizar um pouco sobre o Republicanos. Inclusive, eu estava esses dias ouvindo um determinado veículo de comunicação aí na cidade, e fiquei um pouco surpreso quando, num determinado momento, uma pessoa questionou: poxa, mas quem será que é esse Republicanos? Será que não é mais um partido de legenda? Na época, eu acho que estava aquele comentário sobre a saída do Tarcísio do Republicanos, migrando para o PL. E alguém, num determinado momento, colocou esse questionamento, né? Quem é esse Republicanos? E isso me causou um certo espanto, porque, poxa, o Republicanos, se a gente contextualizar, o Republicanos hoje tem 42 deputados federais, sendo desses 42, 5 dentro do Estado de São Paulo. São 8 deputados estaduais na Alesp. Nós temos 2 governadores, 2 vice-governadores, 4 senadores. Quando eu digo de governador, nós temos o governador do estado mais importante do Brasil, que é o Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo.
Então, é um partido que vem crescendo muito. Vem crescendo muito e, detalhe, é um partido que tem um crescimento sustentável. Se você analisar desde 2016, é um dos poucos, se não o único partido que cresce ano a ano. Não tem perda de filiados. Além disso, tem o seu manifesto político muito claro. A gente tem, de conhecimento de todos, público, você pode consultar na internet, na página do Republicanos, mas o Republicanos tem seus valores bem definidos. Nós somos liberais na economia, mas conservadores nos costumes, mesmo porque, né, não é segredo para ninguém que a base do Partido Republicano surgiu dentro da Igreja Universal. Então, é um partido que preza muito por esses valores de família. Tem objetivos aí de até 2030 eleger o presidente da República. Isso está lá na nossa missão, visão e valores. Para quem conhece, quem está mais ligado com a indústria, com qualidade, conhece mais esse ponto de missão, visão e valores. Tem a intenção de ser um partido totalmente digital, com todas as informações pela internet, filiação, ter tudo isso acessível às pessoas. Então, é um partido que tem uma estrutura muito bem definida. E vai de encontro a isso que você falou, Renato. Então, a gente tem agora o governador do Estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, e tem valores muito bem definidos. E isso, eu acredito que traz uma força e uma sustentação muito grande para o partido. E agora a gente tem, em 2023, em 2024, agora nas eleições de 2024, com certeza o partido tem aí uma missão muito grande de dar um passo a mais no sentido de se fortalecer e de fixar suas raízes dentro da política. Então, eu vou aproveitar e continuar a minha pergunta aqui. Nós temos em Botucatu o Abelardo, pelo Republicanos, o vereador, a Érica, da Liga do Bem, Republicanos, e o Silvio, também do Republicanos, certo? Aí a minha pergunta, já tem nessa projeção para 2024 ter um prefeito em Botucatu? Bom, já começou bem, já, né? Até agora estava tranquilo, né? Então agora vamos começar a aquecer o nível da conversa. Bom, sem dúvida que o partido tem esse interesse, mas como eu havia respondido, acho que uma outra oportunidade que eu tive aqui na Alfa mesmo, no programa no Jornal da Manhã aí, o que é importante? O partido tem interesse em ter um candidato e ter, de repente, o prefeito em 2024? Tem. Mas desde que cumpra algumas premissas, né? Não pode ser um interesse individual de uma pessoa, não pode ser um interesse somente do partido, né? E, com certeza, tem que ter um projeto político para a cidade. E isso tudo a gente está construindo. Então, eu acho que, sem dúvida, o partido caminha para isso, né? E outra, você tendo o governador do Estado de São Paulo, sem dúvida que a pressão, a necessidade de você se colocar à frente da disputa, ela acontece. É um caminho natural. Porém, volto a dizer, precisa ser algo construído, precisa ter algo para apresentar para a população, precisa ter um projeto de cidade, precisa ter uma construção para que isso aconteça. E é isso que o tempo que já está curto, mas sem dúvida que é isso que o tempo vai dizer para a gente. Eu tive numa reunião esse mês mesmo lá no Palácio dos Bandeirantes com o Felício Ramute. Ele é do PSD atualmente, né? E o prefeito Pardini também é do PSD. E até assim o modo do tratar do Felício, a gente teve uma reunião lá das TVs locais, a gente foi muito bem recebido por ele, de uma forma totalmente diferente que eu imaginei que um vice-governador pudesse atender a gente. Mas não esperava algo assim muito diferente da parte dele, porque por mais que a gente não teve um contato até então, na época, com o governador Tarcísio, a gente viu que é a mesma linha administrativa. E me chamou muita atenção essa questão. E a gente vê essa questão desse alinhamento com o PSD.
Como que fica? O Pardini agora é do PSD, o Queco se lança candidato, pré-candidato à prefeitura. Como que fica essa questão toda? Porque sempre o André Spadaro, o doutor André, ele andava muito próximo, na época da pandemia, com o prefeito Pardini. Parece que houve um distanciamento. Então, nesse momento, o que se entende dessa questão partidária, Danilo? Bom, antes da gente entrar no ar aqui, eu estava até conversando com o Renato. Tenho conversado muito com o doutor André Spadaro. Aliás, tenho certeza que ele está acompanhando a gente lá. Mandar um abraço para o doutor André. A gente tem conversado muito nos últimos dias. A gente esteve em São Paulo semana passada. A gente tem estado bastante próximo, né? E acho que isso é importante dentro do processo. Aliás, só um adendo, eu conheço o doutor André antes mesmo da política. A gente participou do Rotary, né? A gente participou de alguns projetos, né? Então o doutor André sempre teve essa veia aí de também tá trabalhando em prol da população. Deixar um abraço para ele. Mas o doutor André tem insistido de uma forma muito sábia, no meu ponto de vista, de querer buscar a convergência, né? Por tudo isso que você falou, nós temos o governador do estado dentro do Republicanos, nós temos o vice-governador PSD, dentro da Casa Civil, ali você tem o Gilberto Kassab, que é uma figura importante dentro do cenário político. Não faz sentido a gente ter um racha nesse momento, né? Sim. Então, sem dúvida que o doutor André tem procurado convergir com o prefeito Pardini, tem procurado conversar. Eu acho que é o momento da gente deixar as vaidades de lado. Em um determinado momento da nossa história, um determinado momento não muito distante, ficou comprovado que a falta de diálogo só prejudica a população. Hoje Botucatu não tem seu representante na Assembleia Legislativa, na Alesp, nem na Câmara dos Deputados, talvez por uma falta de diálogo. Então, o doutor André tem insistido muito nessa conversa, no sentido da convergência e da junção, né, por algo maior. Eu acho que o cenário está aí. Talvez o prefeito Pardini possa ter algumas outras preferências. Não sei, tenho conversado bastante com o prefeito Pardini nos últimos 4 meses aí. Costumo dizer até que acho que eu conversei com o Pardini nos últimos 4 meses aí mais do que nos últimos 7 anos, né? Mas no sentido positivo, no sentido da gente estar junto, da gente tentar convergir, da gente tentar estar junto em prol de um objetivo comum. Se a gente puder chegar no dia 6 de outubro do ano que vem e a gente ter, né, todas essas forças alinhadas, sem dúvida que vai ser muito melhor, né? O racha não faz bem para ninguém. Essa separação só prejudica a cidade. Pela votação, posso dizer até pela expressiva do Dr. André Spadaro para deputado, não seria para vocês uma certeza de que ele sairia candidato a prefeito no ano que vem, sendo o candidato do Pardini, até pela proximidade que os dois tinham, e pelo que nós estamos acompanhando aqui no dia a dia, na imprensa, ele não está sendo cotado como um pré-candidato do Pardini. Você não acha que deveria ser natural isso? Se você analisar os números, sem dúvida, né? O doutor André teve uma votação que ela não pode ser desprezada. Dentro de qualquer composição política, de qualquer interesse que você possa ter nas eleições de 2024, o fato do doutor André sair com 44 mil votos o fortalece muito, né? Dá um potencial muito grande e uma força para ele de poder se colocar dentro do processo eleitoral. Sem dúvida que a força mais importante é a força das urnas, né? E o doutor André mostrou que tem
tem um bom resultado. O doutor André tem aí sem dúvida, tem qualidades que o credenciam a poder participar desse processo, dentro desse processo eleitoral. Porém, dentro da política, a gente sabe que as coisas às vezes não parecem muito óbvias, né? O que o prefeito Pardini, nas oportunidades que eu conversei com ele sempre tem falado que as coisas, depois da eleição, as coisas mudaram um pouco, novas lideranças surgiram, e eu respeito a opinião do prefeito. Eu acho que ele tem todo o direito, dentro de tudo aquilo que ele tem feito dentro da sua administração, dentro dos prêmios que ele tem recebido, o reconhecimento que ele tem recebido, sem dúvida que ele tem todo o direito de ter a perspectiva dele, né, de ter a perspectiva, a visão, a ótica dele sobre o cenário político, mas eu tenho certeza que, da mesma forma, ele também considera e entende que o que se passou em 2022 também credencia o doutor André a se colocar dentro do processo. Mas é como eu te disse, às vezes aquilo que parece óbvio para a gente pode não parecer óbvio para os outros. E isso é uma das lições que eu aprendi muito com a política nesses últimos tempos. Para mim foi muito difícil aprender isso. Te confesso que apanhei muito nesses últimos tempos. Poxa, mas para mim parece óbvio, mas às vezes para as outras pessoas não é óbvio, né? E acho que, como você falou, todo esse cenário que a gente está vivendo hoje é uma prova disso. Uhum. A questão do nome dele, como que surgiu? Porque a impressão que dá quando... a gente já sabia da questão dele, da vontade dele em si de ser um pré-candidato e de galgar a cadeira da Prefeitura de Botucatu. Só que como que nasceu o nome dele? Porque a impressão que dá é que ele falou assim, opa, peraí, estou num partido, quero participar desse pleito, vou lá e vou lançar meu nome. Esse nome foi estudado dentro do partido ou foi uma decisão, pelo menos num primeiro momento, só dele? Como que funcionou o início disso tudo? Eu acho que foi uma junção das duas coisas, tá, Fernando? Se você vai se lembrar que, há algum tempo atrás, a gente esteve conversando no programa da manhã. Você havia me perguntado, o Republicanos tem interesse em lançar candidato? Vai ter candidato a prefeito? E eu disse para você naquele momento que o partido tinha interesse e estava conversando com alguns nomes, mas, ao mesmo tempo, estava trabalhando uma questão de projeto de cidade, estava trabalhando uma questão de construção de nomes. Então, naquele momento, o partido tinha interesse já ativamente dentro do processo eleitoral. Sabendo do nosso interesse em participar ativamente, o doutor André era um dos nomes que nós estávamos ali dentro do diretório, nós tínhamos ele como um dos possíveis nomes, um nome muito forte dentro daquilo que a gente pretendia. E depois a gente teve algumas conversas, eu procurei sondar não conversei diretamente com o doutor André, conversei com outras pessoas ligadas ao doutor André, no sentido de entender quais eram as pretensões políticas dele. E a gente sentiu que as coisas estavam bastante alinhadas. O doutor André tinha o interesse, o doutor André sempre teve o interesse de disputar uma eleição à Prefeitura Municipal. Acho que muito por conta também da questão familiar dele, de o pai ter sido prefeito, desse interesse que o doutor André tem de poder fazer algo pela comunidade. Então, ele sempre teve esse interesse. Dentro desse interesse e dentro da nossa pretensão, as coisas foram se encaixando. E aí o doutor André cumpriu aí uma das etapas, até o Igor teve aqui no primeiro programa, e uma das etapas do processo, dentro do processo das eleições, é a filiação.
Então, o doutor André era filiado ao PSDB e enxergou dentro do Republicanos, porque, na verdade, o doutor André sempre foi do PRB. Quando o doutor André ocupa a vaga de secretário municipal de saúde, foi no momento que ele era filiado ao Republicanos, ao PRB naquele momento. Então, o doutor André sempre foi filiado ao partido. E ele entendeu que, naquele momento, o bom filho a casa torna, né? Porque o doutor André tem ligações com pessoas importantes dentro do Republicanos a nível estadual, tem ligações com o deputado Rui Alves, com a deputada Edna Macedo, que é irmã do Edir Macedo. Então, as coisas convergiram para isso, tá, Fernando? Então, havia o interesse do partido e havia o interesse do doutor André em se alocar naquele momento para poder cumprir as etapas necessárias para poder participar do processo. Queria fazer uma pausa aqui rapidinho. Tem o pessoal participando na nossa live aqui, o Cristiano do Camargo, falando boa noite a todos, que acompanham o Conexão Alfa. Uma boa entrevista do presidente do Republicanos, Danilo Michelin. Forte abraço dos amigos de Pardinho acompanhando a gente. Também Girley, boa noite, parabéns pela entrevista, Danilo, Fernando Michelin, grande pessoa. O Nível também participando, o Nível Michelin. Quem mais aqui? A Silvana Floriano. Ela gostaria de fazer uma pergunta. Vamos ver aqui. Você, presidente do Republicanos, concorda que uma mulher na política não é cota e sim prioridade? Carlinhos Simões também emenda uma pergunta aqui e fala quem seria o possível vice. Essa é uma das perguntas que a gente mais ouve aí. Inclusive, quando eu cheguei aqui, foi uma pergunta a primeira pergunta que saiu fora do ar aqui hoje foi essa do Renato, que quem seria o vice, né? Mas eu vou começar a responder a Silvana. Mais light, né? Vou começar de forma mais light, depois a gente vai avançando. Então, a Silvana, obrigado, Silvana, pela sua participação. A Silvana, que é coordenadora regional do Republicanos, né? A Silvana coordena uma região hoje de 35 cidades, 36 cidades. Além disso, ela é assessora do deputado federal Marcos Pereira, que é o nosso presidente nacional do Republicanos. A Silvana, que é uma mulher guerreira e que hoje está na coordenação do partido aí, como eu comentei. É uma das coisas que a gente sempre fala, e inclusive o Republicanos hoje tem dado muitas demonstrações sobre o poder e a força feminina na política. Para quem pôde acompanhar nas redes sociais do Republicanos, no último sábado nós tivemos um encontro em Campinas, um encontro de mulheres republicanas. Inclusive, a vereadora Érica, da Liga do Bem, juntamente com a Silvana, estiveram participando lá, representando Botucatu e a nossa micro-região aqui. E, sem dúvida, a participação da mulher ela não deve ser cota. A participação da mulher ela é necessidade. Isso é uma das grandes missões que o presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira, tem passado para a gente. A necessidade de se engajar mulheres na política. E isso a gente tem procurado fazer. Podem ter certeza que no ano de 2024 o Republicanos vai ter uma representatividade muito grande das mulheres aí na política. Isso é uma questão de honra para o partido. Vamos esquecer a segunda pergunta? A segunda pergunta foi o seguinte: você não quis me responder, eu mandei uma mensagem para o Carlinhos Simões, falei, Carlinhos, faça você a pergunta, porque ele vai ter que responder. Então foi isso que aconteceu, né, Carlinhos? Obrigado pela participação. Mas, olha, vou tentar ajudar você a sair dessa saia justa do Carlinhos Simões em quem será o vice. Vamos supor, então, que não tenha uma composição. O ideal seria uma composição, como vocês sempre falam. Isso você fala, o Pardini fala, João Cury fala. Essa é a fala de todos, né, nesse exato momento, para quem não quer bater o martelo ou não quer trucar.
Numa hipótese do Pardini sair com a chapa dele lá e não apoiar, não fazer essa união com os republicanos e não tendo o André Spadaro na chapa dele. Como eu falei bem do começo aqui, Abelardo, vocês têm o Abelardo, que ele é o vereador mais votado em Botucatu. Tem a Érica, que está fazendo um bom trabalho, principalmente aí, que ela é ligada com a Liga do Bem, né, dos animais. E também tem o Silvio, que tem feito um trabalho dele na Câmara Municipal. Aí eu vou fazer a pergunta, emendando a pergunta do Carlinhos. Sairia uma chapa pura do Republicanos com um desses para vice junto com o André Spadaro, que nós estamos falando o nome dele aqui, de repente ele como vice, o outro como prefeito, algo do tipo? Bom, eu vou colocar mais uma vez, né? Você tá trabalhando com algumas hipóteses. A nossa hipótese principal, o nosso interesse principal é haver uma convergência entre as forças, né? Lógico que dentre todas as forças políticas que estão postas, o Republicanos tem a sua força, tem o seu potencial. E nós somos cientes disso, né? Nós somos cientes, haja visto aí, como eu falei anteriormente, o resultado do Dr. André nas eleições passadas, 44 mil votos, credencia ele para algo maior. Bom, então a hipótese principal para a gente é a hipótese da convergência. Nós queremos unir a cidade, nós queremos uma união da cidade. Aí vou trabalhar com a hipótese que você colocou, Renato. Lógico, dentro do partido hoje, nós temos nomes muito bons. Tá? Haja visto que nós temos aí o vereador Abelardo, que foi o vereador mais votado, 2.660 votos, embora não vou ser hipócrita o suficiente para dizer que exista um alinhamento hoje entre a gente. Eu não vou negar, o Abelardo próprio sabe disso, acho que todo mundo sabe disso, depois do que aconteceu na eleição para presidente da Câmara o ano passado, a gente teve um distanciamento um pouco natural das coisas. Mas continuo gostando demais do Abelardo. Para mim, um cara sensacional, um cara verdadeiro, gosto muito dele. Porém, o próprio Abelardo me parece que tem dito para algumas pessoas que ele vai buscar outro caminho, pelo menos é o que tem chegado para mim. E eu acabo ficando nessa questão justamente pela gente ter tido esse distanciamento um pouco natural, que não era o ideal, mas enfim, são coisas que a política nos apresenta e a gente tem que administrar. Nós temos aí, como você falou, a vereadora Érica da Liga do Bem, um nome para mim, um nome muito forte, uma mulher guerreira, uma mulher sensacional, emendando com aquilo que a gente comentou sobre a importância da mulher na política. Não seria nenhum absurdo a gente falar no nome da vereadora Érica. Vereador Silvio, um cara totalmente diferenciado hoje dentro da Câmara Municipal. Uma pena realmente a gente não ter tido a eleição dele para presidente da Câmara no final do ano passado. Situações que também a política nos impõe, e paciência, a gente segue com aquilo que a gente tem. Mas um cara totalmente diferenciado e que também não seria nenhum absurdo ser um candidato a vice. Porém, a gente sabe que a política, dentro de um pleito municipal, de uma eleição que, dentro dessa hipótese que você colocou, seria uma eleição extremamente disputada, né? Você teria aí duas ou três forças muito fortes, disputando voto a voto aí, em cada esquina. Então, nesse momento, seria importante você ter outras forças, outros partidos, outras pessoas apoiando esse projeto que você se propõe a fazer, esse projeto de cidade. Então, o que eu posso te dizer é que, dentro dessa hipótese que você comentou, Renato, a gente teria que fazer uma análise muito profunda, né? Lógico, existe a possibilidade de uma chapa pura? Existe.
Porém, não é o ideal. Quem me conhece sabe que eu vou sempre prezar pela união, pela conversa, por você agregar pessoas, e eu acho que é só assim que você consegue fazer política. Então, dentro desse cenário, é isso. A gente teria que fazer uma análise e colocar mais gente dentro desse processo aí. Colocando um pouquinho mais de lenha na fogueira, a questão do Abelardo, né, é uma figura emblemática hoje dentro do Republicanos. E hoje o problema dele não é só com o partido em si, mas com as pessoas que estão dentro da bancada ali na Câmara Municipal. Ou seja, é nítido a gente ver uma divergência de ideologias, principalmente dele com a Érica, da Liga do Bem. E eu não sei se eu posso falar isso, mas é uma questão totalmente desnecessária para um grupo, para um partido político. E, bem como você disse, que, de repente, o nome dele possa ter sido ventilado, ou própria vontade dele ir para um outro partido. Como que fica a situação do Republicanos sem o Abelardo? Continuaria com a Érica e com o Silvio? Você acha que poderia voltar com 2 cadeiras para a próxima eleição sem a participação do Abelardo, que, na verdade, foi um grande puxador de votos? Vamos lá. A questão, volto a dizer, o Abelardo é um cara que eu gosto muito dele. A gente jogava a bola junto, né? Eu fui procurar pessoalmente o vereador Abelardo naquele momento da montagem da chapa em 2020. Eu fui procurar pessoalmente o Abelardo. Fui junto com o Mingo, que é o vice-presidente do partido. Fui junto com o Minguinho, conversamos com o Abelardo, oferecemos para ele tudo aquilo que a gente tinha de ideias, de projeto para aquele momento. Porém, as coisas acabaram tomando um rumo que é como você falou. Eu acho que não cabe aqui muita explicação, muita conversa, porque a gente conhecendo o Abelardo, talvez isso acabe colocando mais lenha na fogueira. Então é melhor a gente deixar. E no momento oportuno, você pode ter certeza que a gente vai conversar. Eu acho que não chegou o momento ainda, mas pode ter certeza que a gente vai conversar. E infelizmente é uma questão que já extrapolou os limites do diretório municipal, né? A questão Abelardo é uma questão que já está em outras instâncias, mas volto a dizer, continuo gostando demais do Abelardo, continuo gostando demais dele. O fato de ele, de repente, não estar mais no Republicanos a partir da abertura da janela partidária, eu acho que é uma questão que, volto a dizer, é uma questão que a gente vai conversar. Toda vez que você monta um quebra-cabeças, porque a montagem de uma chapa para um novo projeto que se propõe, você pode ter certeza, Fernando, pessoas vão entrar, pessoas vão sair, é algo natural, né? A gente tem que ter sabedoria de entender que você tem um projeto, que você se propõe a um determinado projeto, e dentro desse projeto a que você se propõe, é natural que pessoas entrem ou pessoas saiam, né? Mas a ideia do Republicanos, falando na questão do legislativo, sem dúvida que é, pelo menos, manter as 3 cadeiras. Pessoas entrando ou pessoas saindo. Pessoas fortes saem, pessoas fortes entram. Vai da gente ter a sabedoria na hora de montar esse quebra-cabeça depois, principalmente porque a eleição para o Legislativo de 2024 vai ser uma eleição muito diferente. Até o Igor estava aqui no primeiro bate-papo, no primeiro programa. Sem dúvida que vai ser uma eleição muito diferente. São apenas 12 candidatos. Eu não acredito que a gente tenha mais do que
10 partidos aí, ou 10 partidos, ou federações, ou junções aí, aptas a participar desse processo. Então, se você considerar que em 2020 a gente teve aí 260, algo em torno disso, 260 candidatos, não me recordo muito bem, mas você vai ter aí no máximo, na próxima eleição, você vai ter no máximo 120, 132 candidatos no máximo. Então, muda um pouco o cenário das coisas e é importante você escolher bem as pessoas, você apresentar nomes importantes para a população, oferecer opções variadas dentro de determinados segmentos. Então, eu acredito que a gente vai ter condição de montar uma boa chapa, oferecer bons nomes para a nossa população, com certeza. Nós vamos sair para o intervalo, mas eu vou fazer uma pergunta antes e vou convidar os nossos ouvintes, nossos internautas, ficarem nos acompanhando para você responder. Uma composição entre André Spadaro e João Cury Neto. Mas depois do intervalo, né, Fernando? Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Muito bem, voltamos com o Conexão Alfa aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Forte abraço para vocês que nos acompanham aí pela TV Alfa, Canal 8, Net Claro, Botucatu e também aí pelo Facebook. Facebook também aí. A galera está participando aí através da nossa live. Bom, Renato, qual que é a pergunta mesmo? Primeiro eu quero dizer aqui que o pai do Danilo está mandando parabéns para o filho dele, viu aqui, Fernando? Mas a pergunta é o seguinte, Danilo. Existe a possibilidade de uma composição com o João Cury? Já teve uma conversa, uma pré-conversa, já teve um café, já teve um churrasco para bater papo nesse sentido? Aproveitando, mandando um abraço lá para o pai, então, que está... Manda para a família inteira, porque o que tem de Miquelinho aqui assistindo você hoje, parabéns. Ele já quer sair para o intervalo de novo. Na verdade, eu vou ganhando tempo para poder pensar um pouco mais na resposta. Mas, vamos lá. Bom, possibilidade de composição com a ala do ex-prefeito João Cury, eu acho que, claro, a gente vai buscar toda e qualquer convergência. Volto a dizer, se a gente puder chegar lá no dia 6 de outubro com um candidato único, imaginando dentro dessas 3 forças que a gente fala, o grupo do ex-prefeito João Cury, o grupo do prefeito Pardini e o grupo do Republicanos, sem dúvida que se a gente puder chegar no dia 6 de outubro com esse grupo unido, coeso,
sem dúvida que seria a melhor situação. Poxa, não foi possível convergir com o grupo do prefeito Pardini. Vamos conversar com o grupo do João Cury? Eu acho que a conversa ela tem que existir. Todo mundo... Eu tenho certeza que o grupo do prefeito João Cury também quer o melhor para Botucatu. Então, é uma questão de definição, de sentar para conversar. Te confesso que ainda não tive a oportunidade de conversar com o João. A gente tem... Tudo que eu sei do grupo do João são através de pessoas próximas, ou até mesmo de pessoas, de contatos que a gente tem em São Paulo. Os deputados do Republicanos, haja visto que a gente tem hoje o secretário de Habitação do município de São Paulo, é o deputado federal Milton Vieira, do Republicanos. Então, a gente tem bastante conversa com o Milton Vieira, com o deputado estadual Rui Alves, que até teve aqui em Botucatu no dia do anúncio da verba para a Unesp, nos 50 milhões, o deputado Rui Alves esteve aí, o deputado Vitão do Cachorrão também esteve aí. Então, esses nomes hoje são deputados que estão hoje ocupando uma lacuna que ficou no município, nessa lacuna em função do fato de não termos um deputado estadual. Então, o deputado Rui Alves, basicamente, é um cara que a gente está muito próximo. E o Rui Alves foi dobradinha do Milton Vieira na eleição do ano passado. Então, tudo que a gente conversa, tudo que a gente sabe são em função desses contatos. Mas eu tenho certeza que no momento certo, acho até que esse momento já está passando um pouquinho, mas eu tenho certeza que a gente vai sentar, vai tentar convergir. E claro, se existe algum tipo de aresta, que com certeza você deve ter ouvido isso. Poxa, é uma junção difícil, mas a gente sabe que difícil não é impossível. E se a gente lembrar o Geraldo Alckmin disputou uma eleição com o Lula, né? E hoje é vice-presidente junto com o Lula. Então, a política proporciona essas possibilidades, às vezes até mais inusitadas. E eu acho que não é nenhum absurdo. Eu acho que é uma questão da gente conversar e tentar apresentar o que cada um tem de melhor e o que cada um está disposto a abrir mão em prol do município. Perguntas do WhatsApp. Rubens Santos, haveria possibilidade de o Republicanos liderar uma terceira via, ou seja, nem Pardini, nem João Cury, e se estabelecer aí uma união com outros partidos da mesma linha do Republicanos? Bom, se a gente avaliar, vamos tentar entender a pergunta do Rubens. Você teria, se eu entendi, você teria um candidato do grupo do Pardini, um candidato do grupo do João e o Republicano saindo como uma terceira via, né? Se a gente analisar quem seriam os partidos que poderiam estar dentro dessa terceira via, talvez o PL. Hoje ainda não existe o diretório do PL, mas me parece que existe um plano para, a partir do ano que vem, ter um diretório do PL em Botucatu, talvez até liderado pelo Laudo ou pelo Abelardo, pelo menos uma conversa que eu ouvi nesse sentido. O PP a gente sabe que parece que vem ganhando um pouco de força aí, muito em função de alguns empresários da cidade. Talvez poderia ser, mas talvez eu acredito que o PP tenha outros planos que não seja andar com Republicanos, mas é uma questão da gente conversar. Outros partidos, eu acredito que ficaria um pouco mais restrito, né?
e se a gente isolar a esquerda. Eu até estava vendo uma reportagem que vocês fizeram aqui da Rede Alfa, sobre uma junção muito forte que parece que teve na semana passada, né, o evento de posse do novo diretório do PT, né? Me parece que todas essas forças da esquerda estavam presentes, então isso também restringe um pouco o cenário e a possibilidade de convergência dessas forças, né? E eu acho que ali certamente deve ter um candidato ali entre PDT, PSOL, PT, PCdoB, Rede, PV, então ali você já tem um grupo um pouco mais restrito. Então é uma questão da gente analisar, mas dentro desse cenário aí eu acho que ficam poucos outros partidos, mas sem dúvida que a gente vai procurar, dentro dessa possibilidade, se ela realmente ocorrer, volto a dizer, não é o objetivo principal do Republicanos. O objetivo principal do Republicanos e do Dr. André é sempre a convergência e a junção das forças. Mas se não tiver convergência, sai o candidato mesmo assim. Aí que vem aquela pergunta que eu fiz para você. Se sai chapa pura, mas onde que eu quero chegar com isso? O André Spadaro já falou para nós aqui que ele tem esse desejo de sair candidato, né? Com apoio do Pardini ou não, ele quer ser candidato. Aí, do que você falou, nós podemos chegar a uma conclusão que pode ocorrer, outra hipótese, né? A gente fica aqui sempre nas hipóteses, no que pode acontecer. Nós temos 4 candidatos. Um pelo Pardini, né? Quando a gente fala Pardini, que é a máquina administrativa hoje, ele vai dar a benção para um sair candidato. Um seria do André Spadaro, outro do João Cury, que nós também já escutamos que ele tem desejo de sair candidato em Botucatu, e o outro lá da oposição, da esquerda. Teríamos 4. Bom, dentro desse cenário, dentro dessas condições que você comentou, eu acho que seria natural. O doutor André, mesmo em função de todos os compromissos dentro de tudo aquilo que a gente teve em São Paulo, dentro de tudo aquilo que a gente já conversou com o diretório, com as forças do Republicanos a nível estadual, eu acho que se não houver essa convergência, eu acredito que é uma possibilidade, sim. O doutor André, inclusive, é muito engraçado. Na quinta-feira a gente teve em São Paulo, né? E para você ver como é uma pessoa que tá com um objetivo muito forte, como você falou, né? A gente estava conversando sobre um determinado problema da cidade e eu falei, poxa, André, eu acho que se a gente esse problema específico a gente poderia fazer um negócio assim e tal. O que você acha? Ele falou, puta, cara, eu acho que você tem razão. Vamos fazer o seguinte. Puxou o notebook dele, dirigindo em plena marginal. Eu dirigindo, o doutor André do meu lado, pegou o notebook dele, anotou. E tinha um monte de coisa anotada, né? Eu falei, ô, doutor André, o que é esse monte de coisa aí? Ele falou, não, isso aqui são ideias para a próxima... Para o plano de governo. Para o plano de governo, ou ideias para a nossa cidade. Então, é uma pessoa que tá pensando nisso, tem propostas, e como eu disse lá no começo, está procurando construir um projeto de cidade, né? Não vai chegar, se acontecer dentro desse cenário que você comentou, de chegar a não haver a convergência, vamos deixar claro, não havendo a convergência, é uma pessoa que vai chegar para a população e tem um plano. Porque não pode chegar para uma eleição e falar, o negócio é o seguinte, eu sou candidato, tive 44 mil votos e então agora eu estou aí. Não, ele tem que ter propostas, e ele está trabalhando nisso. Você vê que ele está trabalhando nisso, tem ideias e tem bastante coisa anotada lá, viu? A semana passada eu me reuni com, acho que dá para dizer, um marqueteiro político aqui na cidade de Botucatu.
Aí papo vai, papo vem, ele me abre a tela do Excel e eu fiquei apavorado. Ele falou, esses daqui são os nomes dos possíveis candidatos, quem teve voto, quem não teve, tal, toda aquela situação toda. Eu fiquei pasmo de ver aquela lista, confesso para você. Falo isso porque tem um comentário aqui, né? Na verdade é uma pergunta da Silvia Lima. Ela não perguntou isso, mas eu vou perguntar. Você tem essa lista? Porque ela perguntou aqui, quais os outros nomes femininos que o Republicanos tem, além do da Érica? Já tem um casting aí de nomes ou não? Bom, eu vou manter o sigilo da sua fonte, Fernando, mas esse arquivo aí eu também tenho, tá? Então... É que eu vi o teu nome lá também. Esse mesmo arquivo eu tenho lá, tá? Então, uma coisa é certa. Agora vamos separar a eleição para a chapa majoritária, vamos tratar o legislativo. O Republicanos tem nomes muito bons, não só da Érica, mas tem nomes muito bons com representatividade feminina e que você pode ter certeza aí, eu não posso falar agora, mas são nomes que depois, quando chegar lá na frente, vão surpreender. Porque é um compromisso, é uma cobrança do Republicanos, como eu falei anteriormente, é uma cobrança do presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira, sobre a representatividade da mulher. Então a gente tem tido um olhar muito especial sobre esse ponto. E, Silvia, pode ter certeza que a gente vai ter nomes muito bons aí para representar a força feminina nas eleições. Apertando mais um pouquinho, pergunta de Eric Costa. Achei bem interessante isso. Fazendo uma análise bem fria da situação, você acredita que o Pardini consegue transferir os seus votos para um abençoado que hoje, secretário do governo, que é praticamente desconhecido da população? Não seria melhor ele abençoar o doutor Spadaro, que já foi, com certeza, o melhor secretário que o Pardini já teve em todo o seu tempo de governo? Eu fico pensando, antes dele responder, naquela foto emblemática dos dois, o Queco, né, André Spadaro, e o Pardini sentado num banquinho da praça. Né? Não são mais best friends? O que aconteceu com isso? Né? Mas responda a pergunta do Eric. Bom, eu também tenho essa foto muito emblemática na cabeça, né? E acho que ela representa muito. Mas uma coisa, Fernando, Renato, Eric, você pode ter certeza. Todas as vezes que eu conversei com o Pardini, tenho conversado bastante com o Pardini. O Pardini sempre se refere ao doutor André com muito carinho e com muita gratidão. Eu sou testemunha disso. Pode ter certeza que em nenhum momento, diante de tudo isso que a gente tem se desenhado dentro do cenário, o Pardini em nenhum momento faz alguma crítica ou faz algum comentário ríspido ou desmerece o doutor André em algum momento. Muito pelo contrário. Todas as vezes o Pardini sempre elogia, poxa, tenho muita gratidão. A palavra do Pardini sempre é gratidão pelo doutor André. E isso, sem dúvida, isso favorece o doutor André. Né? Uma coisa você pode ter certeza, né? Dentro dos nomes que de repente se desenharem na eleição de 2023, um dos nomes que ninguém vai poder criticar é o do doutor André. O doutor André tem uma ficha de serviço prestado para o município de Botucatu no momento mais importante, no momento mais grave da história moderna. Né? Ele esteve à frente da Secretaria de Saúde do município de Botucatu no momento mais grave da história moderna. E está aí. Os resultados estão aí para todo mundo ver. Né? Agora, o fato de o Pardini poder transferir esse capital político para o seu indicado e que, porventura, não seja o André, claro, sem dúvida. Porém, eu acredito muito na força das pessoas. Não adianta nada eu vir aqui e falar,
por favor, votem no Fernando. Se o Fernando não for uma pessoa boa, se o Fernando não for uma pessoa que faz jus a essa recomendação, né? Então, isso é um fato que somente a partir do momento que se acontecer de não haver a convergência e o Pardini escolher outro candidato que não seja alguém do grupo, ou que de repente seja alguém que esteja próximo a ele, algum secretário, por exemplo, essa pessoa vai ter que fazer jus a essa recomendação, a essa indicação, né? Vai ter que ter. A gente vai ter que olhar para o histórico da pessoa, vai ter que entender se essa pessoa faz jus a essa recomendação. Só emendando um pouquinho a situação, né? Você falou que, de repente, o prefeito ele trata o André Spadaro com muita atenção, com muito carinho. Porém, na visita do governador aqui na Unesp, no Hospital das Clínicas, o que aconteceu? O doutor André ele entrou junto, porque é um pré-candidato do Republicanos, Tarcísio é do Republicanos, nada mais do que justo, já estavam lá outros deputados e tal. E durante todo o cerimonial, ele não teve uma oportunidade de falar. De repente, pelo próprio rito ali do momento, ou outra questão. O fato que chamou muita atenção foi na hora que o Pardini falou a respeito da vacina para todas aquelas pessoas que estavam ali, inclusive para o governador, e todos sabem do papel que o doutor André Spadaro teve na vacinação. Ele preferiu não chamar o doutor André ali do lado dele, ali, fazendo uma menção honrosa àquela situação, e chamou o doutor Fortaleza. Não quero aqui criar uma situação, mas se ele chamasse alguém para estar do lado dele ali, pelo menos não seria justo naquele momento que se desse os méritos também para o doutor André Spadaro? Bom, só colocando de repente uma limitação nesse tema, se de repente tem alguém que não sabe a questão da vacinação, como ela ocorreu, mas na época o ministro da Saúde, que era o Marcelo Queiroga era amigo pessoal do doutor André. Eles estudaram juntos, trabalharam juntos, são cardiologistas. Quando o doutor Marcelo Queiroga assumiu o Ministério da Saúde, uma das primeiras pessoas que o Marcelo Queiroga recebeu no Ministério da Saúde foi o doutor André e o prefeito Pardini, atendendo a uma solicitação do doutor André. Com relação a não dar os méritos da vacina, eu acredito que depois ali você tem uma junção de coisas. Teve o projeto desenvolvido pela Unesp, outras etapas do processo, né? Mas eu entendo que ali, dentro daquele contexto que as coisas estavam acontecendo, onde você tinha ali deputados do Republicanos, o governador do Estado, ali a gente tinha um ambiente um pouco mais político, né? E talvez naquele momento o prefeito Pardini não quisesse se indispor com outras pessoas do grupo dele, e que talvez ele tenha a intenção de como você costuma dizer, que ele tem intenção de abençoar, né? Então, de repente, ele não quis ali criar uma situação de repente, chamar o doutor André, que é um pré-candidato. Eu entendo perfeitamente, talvez eu possa não concordar, mas entendo. Vida que segue. Fico feliz que depois o deputado Rui Alves tenha agradecido o doutor André na sequência, dando o reconhecimento depois ao doutor André por todo o trabalho.
Mas eu entendo que são coisas que a política nos impõe, entendo o respeito, posso às vezes não concordar, mas respeito. Silvio dos Santos participando com a gente aqui, hein? Falou o seguinte: Danilo Fernando, sempre muito lúcido e atenado às boas políticas, práticas e políticas para a nossa cidade. Grande gestor. E o Carlinhos Simões também está dizendo aqui que entrevista marcante, muito boa. O meu sumiu aqui. Tem mais um comentário. O meu sumiu aqui, Fernando. Se você tiver eu tenho um comentário aqui. Ele é um pouquinho mais ácido, mas eu acho que é pertinente ao que a gente acabou de falar aqui. A Luísa Fontes. Eu votei no Dr. André Spadaro porque acreditei que ele seria o melhor candidato para ser o nosso deputado, alinhado com o prefeito Pardini. E me sinto traída em saber que o prefeito pode não apoiar agora a candidatura do Dr. Spadaro, que fez tanto por ele. Tenho certeza que muita gente sente essa minha revolta. Não é uma pergunta, é apenas um comentário que a gente acabou recebendo aqui, que também a gente acha interessante também pontuar. Sem dúvida, eu acho que esse é o sentimento que algumas pessoas vão carregar. Enfim, a vida é feita de escolhas e toda vez que você faz uma escolha, você tem ônus e bônus, né? Então, se de repente isso acontecer, pode despertar esse tipo de sentimento nas pessoas, mas volto a dizer, o Republicanos vai trabalhar pela convergência e para que a gente possa chegar lá na frente unido em prol da cidade. Tem uma pergunta aqui que vai dar uma espremidinha um pouquinho mais. É essa que você tem aí? a do Benete Júnior? Isso, pode falar. Eu ia fazer, mas o Benete está fazendo, então eu vou fazer pelo Benete, porque para ele você tem que responder. Danilo Michelin, colocaria o seu nome à disposição para o Legislativo? Grande Benete, para quem não conhece, o vereador Benete, lá da cidade de São Manuel, foi presidente da Câmara Municipal de São Manuel no biênio passado. Um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele. O Benete é um cara que, posso dizer assim, quando eu fiz assessoria para o deputado Wellington Moura, aqui na região, para quem não sabe, eu fiz assessoria para o Wellington Moura aqui na região, em seis cidades, e acabei me tornando muito amigo do Benete. O Benete é um cara bastante injustiçado lá no meu ponto de vista na cidade de São Manuel, mas eu deixo para os órgãos competentes, né, na própria Câmara Municipal de São Manuel, ela vai tomar o caminho adequado, mas eu tenho certeza que o Benete é um cara sensacional. Benete, respondendo a sua pergunta, meu amigo, eu até brinquei aqui que a minha esposa sempre fala que o dia que eu sair candidato a alguma coisa, ela volta para Minas Gerais. Leva meu filho, leva minhas coisas, leva tudo. Então, eu acho que, sinceramente, eu acho que eu não daria certo como candidato. Mas eu vou te justificar o porquê que eu não seria, hoje eu não seria candidato. Porque eu acho que não necessariamente, vou usar o exemplo do futebol, não necessariamente quem gosta de futebol tem que ser jogador, né? Para você gostar de futebol, você tem o técnico de futebol, tem o dirigente, tem o presidente de clube. Quem gosta de futebol não necessariamente tem que jogar futebol. E eu me vejo mais num papel um pouco mais, de bastidores, fazendo aí o papel do low profile, aquele cara que não gosta muito de aparecer. Então, acho que candidato talvez não, viu? Talvez não, vou falar
99,9%. Porque senão ficar sem esposa vai ser difícil. Deixo registrado, porque a gente vai ter os cortes futuros, aí a gente bota isso daí em prática. Eu só queria deixar registrado aqui, Renato, a participação do José Luiz Vieira Filho, participando com a gente, Paulo Sérgio Scorsato, o Silvio, a gente já falou, o Fernando Cesário, Geralda Magela Lima, o João Faria, o Tirso Nunes da Silva, galera da direita Botucatu, sempre participando com a gente, a Maria Isabel Leme Miquelin e a Nilce Miquelin. E já que vale parente, o meu pai também, o Manuel Teodoro, e a Odete Bruder Teodoro, participando aqui na nossa live também. Eu quero só registrar aqui do Nívio Mariano, ele falou uma coisa que era essa mensagem que eu queria te passar e eu tinha perdido ela. Ele fala assim: perfeito, Danilo, muito bem colocado e ponderado nas colocações, e sem deixar de responder. Não, a gente tenta fugir um pouquinho, mas a gente tem que responder, né? Por mais embaraçoso que possa parecer, mas a gente tem que responder. Estamos aqui para isso. Mas é uma questão de o responder é porque você tem certeza daquilo que você, aonde você quer chegar, aquilo que a gente pretende para a nossa cidade. Se a gente chegasse aqui e não tivesse certeza do que a gente pretende ou aquilo que a gente espera para o próximo ano, certamente ficaria difícil. Mas a gente tem muito claro aonde a gente quer chegar e como fazer isso. Danilo, acho que você já veio aqui com a gente ser entrevistado no Alfa Notícias, sabe que a gente tem esse jeito diferente de entrevistar, é um jeito um pouquinho mais humano, também um jeito que às vezes aperta um pouquinho, e na verdade são as perguntas que a população quer fazer, para entender qual que é a característica do partido, qual que... A gente não veio falar de ideologia aqui, mas saber qual é a linha que o partido segue. Eu acho que é importante a gente saber quem são os dirigentes de partido, para a gente saber quem esses dirigentes ou quem esse grupo escolheu para ser os nossos representantes, que daí, através do voto, a gente endossa essa questão. Então, é muito bacana a gente ter essa liberdade de conversar. A gente tratou de assuntos, às vezes dá uma cutucada, entra em assuntos um pouquinho mais complexos e que nem sempre a população entende isso com uma certa transparência. Mas você não se nega em responder, né? Desde a outra vez que você veio, agora. Eu acho que é essa a questão da transparência que a gente tem na informação. Entendeu? Levar isso de uma maneira simples, que a população entenda. Porque, às vezes, é difícil, né? Falar de política é aquela coisa dos incisos, das questões, dos ritos que tem uma Câmara Municipal. E a gente entende que isso tudo acontece de uma maneira mais simples, onde a gente conversa do outro lado com a dona Maria, com o seu Antônio, com o seu José, que não entende nada de política, mas consegue identificar pessoas do bem quando falam. Acho que isso que é muito bacana, e é essa a transformação que, na verdade, a gente quer dar nesse momento aqui no Conexão Alfa, né? Trazer essa política que é falada do outro lado, a política do bem, a política que faz mover realmente essa roda e fazer a mudança nessa cidade que a gente chama de Botucatu, que acho que qualquer dirigente de partido, qualquer político quer que funcione da maneira correta, né? Então, agradeço muito a tua participação aqui com a gente. Mais uma vez, colocamos aqui você em alguma fogueira, mas você saiu bem. Obrigado pela tua participação, viu? Antes de você concluir aí, você falou um nome várias vezes aqui, e ele mandou um abraço para você, André Spadar. Ele diz: boa noite, Fernando, Renato e a todos da Alfa. Excelente entrevista, Danilo. Muito sensato, alinhado com o que pensamos e estamos buscando. Palavra de ordem é somar. Abraços. André Spadar. Um abraço, André. Obrigado por estar nos acompanhando. Perfeito. Acho que o doutor André resumiu. A palavra é essa mesmo. É somar. Agradeço o convite, Fernando, Renato, Regis, Júlia. E pode ter certeza que sempre que convidado, estarei presente. Eu entendo, a gente brinca aí com relação às perguntas, mas a gente sabe que são coisas que realmente a população quer saber. As pessoas querem saber e a gente está se aproximando do momento de decisão.
eu acho que é isso, as pessoas precisam entender e querem participar. Então, mais uma vez, obrigado a todos aqueles que participaram através das redes sociais, deixaram perguntas, acompanharam a gente aí. Obrigado. E vamos lá. Acho que seguimos na tentativa, como o doutor André falou, seguimos na tentativa de somar. Vamos em frente. Muito bem. Queria deixar registrado aqui também a participação do José Luiz Vieira. Ele fala, boa noite, né? Parabéns, senhor Danilo, pelo equilíbrio e pela serenidade. O Vieira lá, o ferroviário. Bom, também o doutor André Spadaro acabou falando também aqui, né? Mandando o abraço dele aqui a toda a equipe, e ele já foi convidado, inclusive, para vir aqui bater um papo com a gente, por virtude de agenda, ele não pôde estar aqui conosco. Como a gente acabou fazendo essa rodada com os presidentes de partido, a participação do doutor André vai ficar para janeiro, e a gente vai poder falar com ele também. Só acrescentando, eu falei para o doutor André, doutor André, deixa que eu vou amansando os leões lá na jaula, lá, depois o senhor vai. Deixa que eu vou amansando a turma lá, depois deixa para depois a sua participação. O doutor André vai ter que trazer uma boa quantia de gardenal para a gente aqui, para a gente poder dar uma aliviada, porque as perguntas dele já estão preparadas, viu, doutor André? Então, a gente aguarda ansiosamente a tua participação aqui com a gente. Renato, obrigado, viu? Eu que agradeço, Fernando. Eu quero agradecer também o Carlinhos Simões, que ele compartilhou em vários grupos hoje a nossa live, viu? Carlinhos, obrigado pela participação e obrigado a todos que participaram. Regis, Júlia, Danilo. Muito bom. Um abraço. Talvez essa edição foi uma das que mais teve a participação da população, e isso é o que a gente quer. Inclusive, a gente deixa aberto o nosso auditório aqui no Complexo Alfa, na Rua Marechal Deodoro 320, centro, aqui na cidade de Botucatu, para todas as pessoas que quiserem vir aqui pessoalmente falar. A gente tem aqui uma câmera voltada aqui para a população também, que quer aqui participar com a gente. Então, é só vir aí às terças-feiras, às 8h da noite, aqui na Rua Marechal Deodoro 320, centro, Botucatu. Também a Sandra de Moraes participou aqui através da nossa live. Isso que é bacana. Sandra falou assim, estou passando roupa aqui e acompanhando o Conexão Alfa. Muito obrigado. Semana que vem também a gente tem mais uma entrevista bem bacana. Quem vai estar conosco aqui é o André Sacamone, ele que é presidente do PL, aqui na cidade de Botucatu, vai estar batendo um papo aqui com a gente também. Galera, um forte abraço para vocês, muito obrigado pela companhia, a todos que nos acompanharam aí pelo canal 8 Net Claro Botucatu e também pelo Facebook. Semana que vem tem mais Conexão Alfa aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Até mais!